Tu já sentiu culpa por descansar? Já tentou tirar uma folga, uma pausa, fazer um descanso e tudo que tu conseguia pensar: "Meu Deus do céu, tenho tanta coisa pra fazer, como é que eu vou descansar agora? Como é que eu vou parar agora?". Tu já sentiu essas 2 coisas? O que eu imagino que sim. Esse vídeo aqui é pra ti. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre algo que parece simples, mas que virou um baita tabu na nossa sociedade, que é descansar. Parar, respirar, fazer uma pausa. E entender que isso é mais um grande tabu, e saber que isso faz parte da nossa vida e que é um autocuidado super importante, faz parte da nossa base de amor próprio. E quando a gente tem uma boa base de amor próprio, uma base segura, com os nossos pilares bem seguros e fortes, a gente entende qual é o momento de parar e descansar e se cuidar. E para além disso, a culpa, a bendita culpa que a gente continua sentindo, ela começa a desaparecer e tu começa a entender que pausar é importantíssimo na jornada e na vida. A gente está vivendo numa cultura que está idolatrando o fazer. Produza, não pare, não desista, continua, segue em frente, avança, avança, avança. E para nós mulheres, isso pega um pouco mais fundo. Por séculos, fomos mantidas longe das decisões, longe de qualquer escolha, e a gente só tinha que fazer o que era mandado. A gente não tinha direito nenhum, a gente não tinha autonomia nenhuma, e muito menos o respeito. E quando a gente conseguiu isso, quando a gente conseguiu essa autonomia de escolha, essa autonomia do que eu vou fazer, eu posso trabalhar, eu posso escolher por mim, a gente criou dentro da gente que a gente precisa fazer o dobro para mostrar que a gente consegue. E muitas vezes isso foi verdade lá no passado, mas hoje em dia já não é mais tanto assim. E infelizmente muitas de nós a gente segue nessa produtividade desenfreada, assim, de eu preciso fazer em dobro, eu preciso mostrar trabalho, eu preciso mostrar que eu sou produtiva, eu preciso mostrar que eu sei fazer nessa sociedade que é muito mais masculina do que feminina. E a gente acaba se perdendo da gente mesma, dessa produtividade insana de ter que dar conta de tudo, quando na verdade a gente nunca vai conseguir dar conta de tudo, principalmente se a gente não pausar, porque uma hora, se tu continua, sem descanso, o burnout vai vir. É um termo novo esse burnout? É um termo novo, mas tu parar de exaustão não é um termo novo. Isso já acontecia antes, mas agora a gente tem mais informação para saber. Então, por isso, a gente precisa estar na atualidade de pensar que se a gente não pausar, algo vai acontecer para que faça com que a gente pause. Então, e se a gente colocasse na nossa rotina as pausas? E se a gente colocasse como meta pausar? Como que seria a nossa vida? Como tu acha que seria a tua vida? Que tal uma pausa para tomar um golinho de chá? Quando a gente está com a nossa base de amor próprio segura e forte, a gente entende que pausar faz parte do caminho, se cuidar não é opcional e produtividade sem conexão com a gente mesma é só mais um jeito de a gente se abandonar e viver no automático. Às vezes a gente acha que a gente precisa desistir de tudo, é tanta exaustão, é tanto cansaço que parece que a única coisa possível é desistir. Mas a gente muitas vezes está precisando só de uma pausa, de um descanso, de um cuidado com a gente mesmo, de dar um reiniciar aqui, sabe? Quando tu reinicia o computador, quando precisa. Então, a gente precisa às vezes reiniciar o nosso sistema também. E o amor próprio, ele te mostra quando é a hora de parar e como parar sem culpa. É claro que eu não podia deixar esse vídeo sem algumas ideias de como tu pode pausar, fazer algumas pausas e pausas que tenham a ver com teu amor próprio. A primeira ideia de pausa, ela é bem simples, mas ela é bem difícil. Vamos começar pelo difícil. Desliga o teu celular. Bota no modo avião e esquece ele em algum ambiente que não esteja perto de ti. Então, às vezes, só de pensar dá um negócio. Como assim desligar meu celular? Eu imagino que tu, que está me assistindo, deve ter nascido no momento em que celulares nem existiam, não é?
E a gente criou uma dependência desse celular que é uma coisa impressionante, mas a gente já viveu num mundo em que a gente não se comunicava o tempo inteiro, que a gente não sabia onde a pessoa estava o tempo inteiro, e tudo continuou acontecendo. Então faz uma pausa, é sério, é muito, muito revigorante se livrar um pouco desse vício do celular, deixar sem notificações e desligar mesmo e deixar em outro ambiente. E quando tu começar a fazer isso, que é uma prática que eu tenho feito bastante por aqui, em alguns momentos tu vai te acostumar tanto que tu vai começar a esquecer aonde está o teu celular. Tu lembra quando foi a última vez que tu esqueceu onde está o teu celular? Porque tu não mexeu nele por horas? É uma sensação ótima. Vai por mim. Vai por mim. Outra sugestão de pausa é vai para a natureza. Parece meio hippie, talvez seja, mas assim, no fundo, nós somos natureza. Então é meio que voltar para casa. Não tem quem diga que vai para o meio da natureza e não volte recarregada. Nem que seja por 15 minutos. Nem que seja para uma caminhada no meio das plantas. Para um piquenique, sozinha, acompanhada. Tem muitos estudos que já dizem e comprovam o quanto estar na natureza faz bem para a gente. Tem toda uma questão dos íons negativos com íons positivos e faz a gente ter uma vibração, uma energia mais positiva. Não é balela, existe estudo científico. Então, se tu puder encaixar isso pelo menos uma vez por semana na tua vida, na tua rotina, uma pausa na natureza, vai te agregar bastante. A minha terceira sugestão de pausa é pausar já antes do compromisso. Tem a ver com o livro da minha prima Ju, que é dizer não para um compromisso que tu provavelmente diria sim só para agradar. Eu imagino que só de dizer essa frase tu já pensou qual era o compromisso, qual era a pessoa. A gente sempre tem um. Às vezes a gente está saindo há muitos dias, teve encontro da família final de semana, aí teve um trabalho ali, teve uma reunião aqui, fui para a escola do meu filho, tararara, tem um monte de coisa acontecendo, e aí chega mais um e tudo que tu queria era só descansar, ficar na tua, e tu vai lá e diz sim só para agradar. Não faz isso. Já começa cortando e combina mais para frente, que seja, mas te dá esse tempo. Aprenda a dizer não para pausar. Depois do não, a minha outra sugestão é o sim. Fazer um dia do sim para ti, para dizer sim para as coisas que tu quer fazer. Dizer sim para um filme que tu quer ver, para um livro que tu estava morrendo de vontade de ler, dizer sim para dormir um pouco até mais tarde, ou dizer um sim para levantar um pouco mais cedo, fazer uma atividade que tu queira, que faz sentido para ti, não sei, se alongar, uma yoga, uma leitura, uma caminhada, enfim, diz sim para ti por um dia inteiro. Sim para aquilo que tu quer fazer. Acho que pode ser bem interessante. E a minha quinta e última sugestão é uma sugestão mesmo, não é exatamente uma ação. É tu te permitir descansar sem ter que fazer algo depois porque tu descansou. Sabe quando a gente fala assim, não, hoje eu vou tirar o dia de folga, mas amanhã eu volto em dobro. Eu vou dar uma dormidinha aqui, mas depois eu faço o dobro. Se permitir descansar sem ter que cobrir o que tu fez porque tu descansou. Descansar é parte da tua rotina. Tem que ser parte da tua rotina. As pausas, elas não te atrasam, elas te recarregam para fazer muito mais, para descobrir muito mais, para viver muito mais. E tu pode sim ser uma mulher ambiciosa, com metas, com sonhos, e ainda assim descansar, ainda assim ter pausas na tua vida e chegar onde tu quer chegar. Então a gente já entendeu aqui, né? Pausar faz parte da jornada. Mas eu tenho mais uma coisa para te trazer que eu acho que pode te convencer um pouquinho mais a pausar. A pausa, ela devolve o que a vida automática acaba nos tirando, que é a presença com a gente mesma. Quando a gente pausa, a gente está presente, a gente sente a nossa presença e não está bloqueando, querendo fazer tudo, querendo ser produtiva, querendo dar conta de tudo e de todos. Se tu quer te amar de verdade, tu vai ter que aprender a pausar, tu vai ter que aprender a descansar e vai ter que entender que esse é um grande cuidado que a gente tem que ter com nós mesmas. Porque ninguém mais ao nosso redor vai ter. Primeiro tem que vir da gente. Porque a mulher que se ama, ela vai saber a hora que ela precisa pausar.
Agora me conta aqui nos comentários. Todo esse assunto faz sentido pra ti? Faz sentido na tua vida agora? Tu lembra de alguém que tá precisando pausar? Conhece alguém aí que vive na loucuragem e nunca para? Tu consegue me dizer quando que foi a última vez que tu pausou com intenção pra estar presente contigo mesma? Consegue me dizer se o teu corpo tá pedindo pra tu pausar quando tu não faz isso por ti mesma? Eu espero que esse assunto tenha feito sentido pra ti, que o amor próprio continue sendo a tua base forte e segura e que tu entenda que pausar pode ser um grande pilar nessa base de amor próprio pra te deixar mais forte e não mais fraca como querem que a gente pense. Se tu gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com alguém que tá precisando saber e escreve aqui embaixo pra mim. Eu vou adorar saber o que tá passando aí pela sua cabecinha sobre pausar, sobre descanso, como que tu te sente fazendo isso na tua vida, se é importante, se não é. Eu adoro conversar sobre isso e a gente se vê no próximo vídeo.